A presença do Senhor neste lugar, ela é muito, muito real. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 25. Versículo 1 ao versículo 13. A parábola das 10 virgens. O título da mensagem de hoje é: Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Todos já acharam, amém? Mateus 25, versículo 1 ao 13, eu vou ler na versão NVI, e assim está escrito a palavra do nosso Deus. O reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, as insensatas, e disseram: Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mantenha a chama acesa. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Espírito Santo, é o Senhor que nos ensina. Espírito Santo, a palavra nos diz que é o Senhor que nos leva a conhecimento da palavra de Deus. Por favor, Espírito Santo, acalma os nossos corações, acalma as nossas mentes, para que a mensagem ela possa entrar dentro dos nossos corações, no mais profundo ser de cada um que está aqui, da forma que a gente possa sair daqui a pouco, não da mesma forma a qual entramos, mas possamos sair ainda mais transformados pelo poder da palavra de Deus. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, Deus. Mantenham a chama acesa. Jesus amava contar histórias por meio das parábolas, e através delas trazer luz para o caminho dos seus ouvintes. Assim acontece com a parábola das 10 virgens. É uma história surpreendente e recheada de ensinos, os quais abrem os nossos olhos para o momento mais esperado da igreja, ou seja, o momento em que o noivo está vindo buscar a sua noiva
para viverem juntos por toda eternidade. Infelizmente, nem todos irão fazer parte dessa festa, que acontecerá na Nova Jerusalém. Muitos, infelizmente, ficarão do lado de fora, em densas trevas, assim como aconteceu com as 5 virgens imprudentes na parábola que acabamos de ler. Quero, de forma introdutória, lembrar-lhes que logo no início a parábola diz que as 10 virgens, elas estavam prontas para a chegada do noivo, pois havia em seus corações a expectativa grande, e por isso foram ao encontro do noivo. Se vocês verem o versículo 1, ele diz assim: as 10 foram ao encontro do noivo. E elas foram por quê? Porque elas estavam prontas. Elas estavam com as suas candeias acesas. Elas estavam com as suas tochas queimando. Havia uma expectativa que a qualquer momento o noivo iria chegar. Hoje, a igreja, a noiva de Cristo, também espera com grandes expectativas a chegada do seu noivo. As evidências, meus irmãos, que Jesus muito em breve voltará, são cada vez maiores. Pois a palavra de Deus vem se cumprindo, e dia após dia, nós podemos ver os sinais do que a palavra do Senhor nos anuncia. A ciência tem se multiplicado. O que falar da inteligência artificial? Robôs no centro cirúrgico. A inteligência artificial está tão alta que começa a assustar até quem criou ela. O que dizer dos cristãos que são cada vez mais perseguidos? Ah, Jacques, no Brasil não tem perseguição. Vai lá fora e fala alguns versículos que está na palavra de Deus. A exemplo de 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. A exemplo de Romanos 1. A exemplo de Apocalipse 22. E logo vão querer meter um processo em você. Isso no Brasil. Sem fora lá fora, onde cristãos de fato são mortos. Então sim, a perseguição está cada vez maior. O que dizer de sinais da natureza? Que a gente possa orar pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, onde cidades inteiras estão mergulhadas, estão submersas, porque o rio subiu, e cidades se falam que já estão desaparecendo devido ao ciclone. O que falar do terremoto que aconteceu de ontem para cá, lá no Marrocos, onde morreu mais de 800 pessoas. Eu não sei se os irmãos sabem, mas só agora no mês de agosto, em Alagoas, a terra tremeu 22 vezes. 3 em Arapiraca. Terremotos, ciclone. A natureza clama pela manifestação da glória dos filhos de Deus. O que falar da política, onde os novos blocos econômicos vêm surgindo, transformando-se na nova ordem mundial. Que a gente possa orar pelo Brasil. O BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia, África, agora entra para dentro desse bloco. A Arábia Saudita, o Irã, o Egito, a Etiópia, nós estamos arrodeados do islamismo. Mas sabe, tudo isso é necessário que aconteça para que o noivo chegue. As evidências são cada vez maiores. Na parábola, as 5 virgens prudentes puderam participar do banquete nupcial, porque mantiveram as suas candeias queimando. Assim como elas, devemos manter a chama acesa em nossos corações, através do óleo santo que é derramado sobre nós, mediante a leitura das Escrituras Sagradas, através dos joelhos dobrados ao Senhor, e pela busca constante da santidade
e da obediência. De forma introdutória ainda, eu queria te fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse só consigo mesmo. Como está a chama de Deus em seu coração? Como está a chama de Deus em seu coração? Hoje somos chamados a refletir sobre manter acesa a chama. Mantenha a chama acesa através da leitura diária da palavra de Deus. Mantenha a chama acesa através da leitura diária da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, porque é ela que conduz até o noivo. A palavra do Senhor é o mapa da vida eterna. Eu queria que vocês abrissem Isaías 48, 17. Livro de Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Mantenha a chama acesa através da leitura da palavra de Deus. Isaías 48, 17, assim diz. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve viver. Que o dirige no caminho em que você deve viver. Sabe, meus irmãos, a parábola fala de uma história de um casamento judaico. Antigamente, os casamentos judaicos, romanos, gregos, mas especificamente nessa parábola, os casamentos judaicos, eles aconteciam ao entardecer, por volta das 5 horas da tarde. Diferente da cultura ocidental, não é o noivo, não é a noiva, Alain, que atrasa, mas o noivo. O noivo era quem atrasava. Então, quando o noivo chegasse, tudo já estava escuro. Não tinha luzes naquela época. A única forma de encontrar com o noivo era mantendo a candeia acesa, era mantendo a chama acesa, era mantendo a lamparina acesa. Porque quando o noivo chegasse, você estaria com as suas tochas acesas, você estaria com a sua tocha queimando, e quando dissesse, lá vem o noivo, você está queimando de amor por ele. Sabe, o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A única forma de a gente chegar até Jesus não é de livros de autoajuda. A única forma de a gente chegar até Jesus não é pelo Instagram, não é pelo TikTok, não é pelo YouTube. A única forma de a gente chegar até Jesus é pelo poder da palavra dele. Como é triste a gente vê pessoas que se dizem crentes, mas não têm prazer em ler a palavra de Deus todos os dias. A única forma, meus irmãos, de encontrarmos com o noivo é que você mantenha a sua chama acesa. Ei, a sua chama é a palavra do Senhor. Quanto mais você devorar ela, quanto mais você ler ela, mais você vai saber o que o Senhor tem para a sua vida. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito, e o Espírito diz claramente, que no final dos tempos, alguns ou muitos, depende da sua versão, irão abandonar a fé, a apostasia.
irão seguir a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Ora, vai abandonar a fé, já começa a cair. Depois que abandona a fé, ele começa agora a seguir espíritos enganadores. Depois do espírito enganador, a doutrina que não é a sã doutrina, é a falsa doutrina, a doutrina diabólica, a doutrina demoníaca, começa a entrar dentro daquela pessoa. Por quê? Porque a chama está se apagando. E a única forma de a gente evitar isso é o que está escrito em Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de Deus em seu coração. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, quanto mais você se alimenta dela, mais a sua chama vai se acendendo, mais o Espírito Santo vai te revelando. Ei, meu irmão, tem tesouros escondidos aqui, que o Espírito Santo quer te mostrar. Tem tesouros escondidos aqui, se você parar para ler, dizer, Espírito Santo, me ajuda a entender a palavra de Deus. Ele vai te levar a níveis tão profundos, que você nunca imaginou um dia ir. Sabe, igreja, eu desafio vocês, quando chegarem, quando forem ler a palavra do Senhor, pegue um caderninho, pegue uma caneta. Ao ler aquele capítulo, grife os versículos que o Espírito Santo começou a te mostrar. E depois te pergunte, Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar? Ah, meu irmão, nesses momentos não vai ser pastor A, não vai ser pastor B que vai te ensinar, mas vai ser o sumo pastor. É ele que vai te ensinar aquilo que homem nenhum vai te mostrar. E isso é somente pelo poder da palavra de Deus. Oh, aleluia! Mantenha a chama acesa, através de joelhos dobrados em oração ao Senhor. Mantenha a chama acesa, através de joelhos dobrados em oração ao Senhor. Para manter o azeite que faz a chama permanecer acesa, você se lembra o que estava escrito? As prudentes, elas tinham o que nas vasilhas? Óleo. Elas tinham o que nas vasilhas? Óleo. Sabe por quê? As insensatas permitiram que as suas candeias se apagassem. Elas tinham tochas, elas também estavam acesas. Mas sabe por que apagou? Porque ela não tinha óleo na reserva. Mas em nome de Jesus, na sua botija tem óleo, na sua botija tem a presença do Espírito Santo, na sua vasilha transborda a unção de Deus. Mantenha a chama acesa, através de joelhos dobrados em oração ao Senhor. Colossenses 4:2 diz assim: dedique-se à oração. Aí em 1 Tessalonicenses 5:17, orem continuamente. Sabe, não é orar só no domingo de manhã, ou no domingo à noite, ou na quarta-feira de oração. Não, orem. Quando, Jacques? Quando a gente for almoçar, quando a gente for jantar, quando a gente for... Não. Orem continuamente, o tempo todo. Ore no Espírito, ore em Espírito, ore no Espírito, ore em Espírito. O tempo todo esteja em oração ao Senhor. Ah, meus irmãos, a oração, ela abre a porta para a intimidade sua com Jesus. Quer ter intimidade com Jesus? Somente através da oração. É Ele mesmo que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a única forma, Juraci, de ir até Ele é abrindo a porta da oração e dizendo: Senhor, eu estou aqui e hoje eu vim falar contigo porque eu quero ouvir a tua voz. É somente pela oração que chegamos ao lugar mais alto. Qual o lugar mais alto, Jacques? É o púlpito. Qual o lugar mais alto, Jacques? É no ministério da Esplanada. Qual o lugar mais alto, Jacques? É na fama. Não.
o lugar mais alto que eu e você possa estar é aos pés de Jesus. E isso está acessível para mim e para você. Sabe, Guy King, escritor do livro Segredos de Oração. Guy King. Ele diz assim: ninguém acredita firmemente, ou mais firmemente, no poder da oração do que o diabo. Para quem lê de imediato, irmã Dione, isso, como assim? Ninguém acredita mais firmemente, mas assim, do que o diabo no poder da oração. E aí ele continua: não que o diabo pratique a oração, mas que ele sofre por causa dela. Se tem uma coisa que faz o diabo sofrer, se tem uma coisa que a igreja lança carvão aceso na cabeça do capiroto, é quando a igreja está orando ao Senhor. Eu lembro de uma história que um ex-bruxo convertido hoje ao Senhor, ele conta. Ele disse que certa vez, um bruxo nacional, satanista, e a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então esse cara se preparava muito. E um determinado dia, ele recebe uma encomenda. Fulano de tal, você vai ter que se consagrar para que o espírito da morte mate determinada pessoa. Então aquele cara conta que ele passou 10 dias trancado na escuridão, se alimentando daquilo que os demônios traziam para ele. Durante 10 dias ele se consagrou. Durante 10 dias ele buscou o que ele podia buscar conforme o manual da bruxaria. Ele buscou tudo. Até que chegou um determinado dia. E ele disse: é hoje que aquela pessoa vai morrer. Porque o que eu tinha de fazer foi feito, Felipe. O que tinha de ser feito, está tranquilo. Ele cumpriu o manual. E aí os demônios chegaram para ele e disseram: bruxo, de maneira alguma você vai conseguir fazer isso. E ele disse: como assim? Como, Rony? Ele disse: sabe por quê, bruxo? Porque enquanto você estava se consagrando, existe uma senhora que está no monte orando toda a madrugada. Existe uma senhora que está com seus joelhos dobrados toda a madrugada. Existe uma senhora que está clamando: ei, Pai, eu não posso, mas o Senhor pode. Ei, Jesus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Ei, Espírito Santo, eu não posso ir, mas o Senhor pode ir. E quando os demônios disseram a ele, ele disse: sim. E agora? Ele disse: esquece. Porque a gente até foi naquela pessoa que era para ela morrer. Mas devido à oração daquela senhora, quando nós chegamos naquela pessoa, a gente não pode fazer nada. E aí o bruxo: por quê? E ele disse: porque não era ela que estava mais lá, mas agora era o próprio Jesus que estava protegendo aquela pessoa. Ei, meu irmão, não cesse de orar. Você pode até nesse momento não estar vendo a tua solução acontecer, mas quanto mais você ora, mais Jesus está operando. Sabe por que Darlinho está ali? Sabe por que Darlinho está ali? E sem estar com a perna amputada? Porque estávamos orando. E não foi os médicos de Arapiraca, não foram os médicos do Recife, foi o médico dos médicos que operou ele. E por isso que ele está ali. O que é que está te afligindo? O que é que está tirando teu sono? Qual é o teu problema? Não tem problema maior. Talvez para você seja difícil, mas para ele não. Talvez para você seja impossível, irmão Dione. Sabe aquele resultado que a gente está esperando do irmão Júnior? Eu já disse a ele, para a glória de Deus, ele vai voltar curado. Porque o mesmo médico que cura ontem é o mesmo médico que cura hoje, e é o mesmo médico que vai curar para sempre. O grande problema da gente é que a gente quer perguntar: para que, Senhor? Por que, Senhor? E a gente quer questionar.
não questiona, porque para todas as coisas há uma ocasião e um tempo e um propósito reservado. Se você está passando pelo vale, é porque Ele está preparando você. Se você está passando pelo deserto, é porque Ele está te forjando. Se você está levando, Ele está levando você a chorar durante a madrugada, é porque Ele quer você mais perto dEle. Mas sabe qual é o final? Não existe derrota. Quando o final da tua história, Jesus está lá. Assim como nessa história, Jesus estava lá. Então, por favor, não pare de orar. Não cesse de orar. Porque a única forma de você encontrar com Jesus é dobrando os seus joelhos em oração. Mantenha a chama acesa pela busca constante da obediência a Deus e da santidade. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E a característica dela é ser obediente e santa. A característica da noiva de Jesus é obediência e santidade. Hebreus 12 diz: sem a santidade, ninguém, eu, você, pastor Renisvan, pastor Jorge, ninguém verá ao Senhor. Mas eu queria que você abrisse em Colossenses 3. Colossenses 3, de 1 a 5. Meus irmãos, hoje eu esqueci o lencinho. E logo hoje que o altar está queimando, Micael. É uma chama acesa de dentro para fora que a gente não consegue controlar. Colossenses 3, de 1 a 5. Está na tela e eu queria que vocês acompanhassem. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Amém? Vocês ressuscitaram com Cristo, amém? Amém? Estão ressuscitados com Cristo? Isso é uma bênção, meu irmão. Ama a sua vida, Débora. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha um pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Segue. Pois vocês morreram. Sabe o que ele está dizendo aqui? O que Paulo disse. Não vivo mais eu. Paulo disse lá aos Gálatas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E agora a sua... Volta, por favor. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha só. E aí Paulo agora lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ah, meu irmão, Jesus está vindo buscar uma noiva. Jesus está vindo buscar uma noiva obediente e santa. Uma noiva que não blefa com o pecado. Uma noiva que não negocia com o pecado. Uma noiva que não anda pelo abismo. Porque a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro. E então ele não vai andar no abismo. Ela não vai andar na roda dos escarnecedores. No caminho dos pecadores. Ela não vai andar segundo os conselhos dos ímpios. Não, não, não. A noiva do Senhor não vai andar por lugares imundos. A noiva do Senhor não anda por esses lugares. Porque ele não está vindo buscar uma prostituta. Ele está vindo buscar uma noiva santa e obediente. O adultério, dentro da lei judaica, é um termo dirigido à relação sexual com mulheres judias e casadas. A mulher que traiu o seu marido com o amante se torna uma adúltera. Pela lei judaica, o amante também era punido de parte espiritual.
Mas sabe, na lei judaica antiga, também existia outro tipo de punição. Quando a mulher era pega em adultério, tanto a adúltera quanto o amante, eles eram passíveis de pena de morte. Eu queria que vocês abrissem agora Tiago 4:4. Tiago 4:4. Na verdade, os meninos já colocaram aqui. Olha só. Mas faz como o pastor Manuel uma vez nos ensinou. Abre e grifa lá, para que você possa meditar em casa. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Agora no 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, e olha só, o Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, tem forte ciúmes. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Então, como noiva, não brinque com o pecado. Como noiva, não brinque com as coisas que não pertencem ao Senhor. Como noiva, diga: Senhor, eu não quero mais viver uma vida o qual eu vivia. Eu não quero mais viver na lama. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu não vou mais ficar junto com a parte da carnalidade. Eu quero viver segundo o Senhor tem para mim. Nós acabamos de louvar. Eu quero viver algo novo. E nós iremos viver algo novo em nome de Jesus. A gente está caminhando para o final. Eu queria que você olhasse para Mateus 25. Volte lá para o texto base. Mateus 25, versículo 6. Fica aí em nome de Jesus. Mateus 25, versículo 6. Mateus 25, 6. Gente, se apega à palavra. Às vezes acontece isso, que é justamente para distrair a igreja. Se apega à palavra. Não perde o que o Espírito Santo tem para você nessa noite. Mateus 25, versículo 6. Eu queria que os meninos colocassem na tela isso. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. À meia-noite, ouviu-se um grito. Qual foi o grito, igreja? O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Primeira Igreja Batista de Palmeira dos Índios. A minha oração a Deus é que esta mensagem queime seu coração por muito, mas muito tempo. E que dessa maneira possamos refletir sobre a forma que estamos empenhados em esperar o noivo chegar. Sabe aquela perguntinha que eu fiz lá no início? Como está a chama de Deus em seu coração? A minha oração é que ela queime. Queime, 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 queime todas as noites, até você não conseguir mais dormir. Oh, Senhor. Levítico 6 diz: Igreja Batista, não deixe o fogo apagar do altar. Não deixe o fogo apagar do altar. Você é um altar de Deus, então não deixe o fogo se apagar. 1 Tessalonicenses 5 diz: não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. Está duvidando do que é? Peça a Deus discernimento espiritual. Mas não apague o Espírito Santo. Apocalipse 3:11 diz: retenham o que vocês têm. E o que é que vocês têm? Aquilo que vocês foram selados para a salvação, o Espírito Santo. Retenham o que vocês têm,
para que a sua coroa não seja tomada. Agora, para a gente concluir, eu queria... Apocalipse 19, 7 e 9. Eu queria que vocês abrissem. Apocalipse 19, 7 e 9. Queria que vocês ficassem em pé. Fiquem em pé, vamos ler juntos em pé. Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Assim está escrito: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-lhe foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, Igreja Batista, escreva isso que está escrito ali. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Mateus 25, a qualquer momento vai se cumprir. O noivo está chegando. E logo, logo nós estaremos nos céus declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Eu queria que apagasse as luzes. Faça desse louvor uma adoração. Mas permita que o Espírito Santo, não é o Jackson, mas é o Espírito Santo, queime em seu coração. Ei, é noite de acender a chama. É noite de queimar ainda mais de amor por Jesus. É noite porque logo em breve Jesus está voltando.